Fala, Jurandir. Boa noite, meu amigo. Dona Basti, boa noite. Hermes Queiroz Belo, boa noite. Ana Paula, boa noite, Ana Paula. Beleza, Jurandir. Saimin, boa noite, Saimin. Batista da Capelinha, boa noite. Boa noite, Dona Basti. Obrigado, Jurandir. Douglas e Janice, boa noite, Dona Marli. Deus abençoe a senhora. Amém, irmãos. Ivanete, Israel, boa noite, Israel. Varão, tudo na paz aqui, varão, graças a Deus. Nayara, boa noite. Muito bom ter você com a gente novamente, tá bom? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Dona Basti, mãe, boa noite. Irmãos, Deus abençoe vocês, tá? Uma boa noite para vocês. Que seja uma noite de paz, que seja uma noite de descanso, e que seja uma noite de reflexão, tá bom? Eu tenho uma palavra de Deus para as nossas vidas hoje, e eu queria convidar você a tirar esse tempinho agora, assim, se desligar de qualquer outra coisa que possa tirar a sua atenção e ficar ligado com a gente agora, nesse tempo que a gente vai ter junto aqui, tá bom? Dona Lenilza, boa noite. Irmãos, eu vou orar, e enquanto eu oro, se vocês quiserem acompanhar a leitura, eu vou fazer uma leitura em Isaías capítulo 64, eu vou usar o verso 8, mas essa oração do profeta é tão bonita, que eu vou fazer a leitura de 1 a 8, mas nós vamos trabalhar com o verso 8, tá bom? Roberta, boa noite, bom ter você conosco, tá? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome, porque nós reconhecemos, Senhor, o poder que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Meu Deus, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, sejam eles por agir, por pensar ou por falar. Nos perdoa, Senhor, por favor. Que a sua misericórdia nos alcance mais uma vez. Meu Deus, nós reconhecemos que Tu és Deus, o único Deus, o Deus que nos criou, o Deus que esquadrinha o coração do homem. Então eu te peço, por favor, meu Deus, visita cada um desses irmãos que estão aqui online nessa sala de oração. Visita cada família aqui representada, meu Deus, cativamente, cativa o coração deles, Senhor, que a atenção deles neste momento esteja para Ti, para a Tua palavra. Ó Pai, eu te peço, por favor, meu Deus, usa-me, Senhor, para os meus irmãos, fala, Senhor, através de mim, Senhor. Todo momento do estudo da Tua palavra, toda a questão de preparar um tempo para estudar a Tua palavra, Senhor, da mesma forma que essa palavra falou ao meu coração, que possa também falar ao coração daqueles que irão ouvir, Senhor. Pai, que esta palavra possa trazer transformação na vida das pessoas. É o meu desejo, Pai, porque a Tua palavra diz
que jamais voltará vazia, mas antes fará aquilo que o Senhor deseja que ela faça. Visita-nos, Senhor, nesta noite. Traga paz para nós. Traga desejo de estar aqui juntos, mesmo que online, mesmo que distanciado. É um paradoxo, Senhor, mas estamos juntos em pensamento, num só propósito, que era ouvir a Tua palavra. Por favor, Senhor, fala conosco, nos ajude e leva-nos para vivermos momentos maravilhosos através da Tua palavra, momentos de comunhão através da Tua palavra, Senhor, pois nós somos necessitados de Te conhecer ainda mais. Nós somos necessitados, Pai, de ter comunhão contigo. Por favor, fala conosco nesta noite. Mais uma vez eu te peço, por favor, me usa, Senhor, em nome de Jesus, seu Filho amado. Amém. Priscila, boa noite. Dona Marilene, boa noite. Cássia, boa noite. Cláudia, boa noite. Deus abençoe vocês. Irmãos, vamos ler o texto. O texto que eu vou ler, Isaías capítulo 64, verso 1 ao 8. Dona Marli Hetz, Deus abençoe a senhora, tá? Muito bom vê-la frequentemente aqui conosco na nossa sala de oração, tá? As minhas orações é que o Senhor te visite através do Espírito Santo dele e traga paz e direcionamento para a sua vida, tá bom? O Jurandir já disse que vocês estão me ouvindo bem e estão vendo bem, graças a Deus. Então nós vamos fazer a leitura desse texto maravilhoso, tá? O profeta diz assim, isso é uma oração do profeta, tá bom? Na verdade a oração começa lá no 63, no meio do 63 para cá, ele já desemboca numa oração e vem aqui também para o 64. Diz assim a palavra do Senhor: se rompesse os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce, para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizestes coisas tremendas, coisas que não esperávamos, descestes e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, nenhum olho, nenhum ouviu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos. Mas prosseguindo nós em nossos pecados, tu tiraste. Como então seremos salvos? Somos como impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a apegar-se a ti, pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro, tu és o oleiro, todos nós somos obras das tuas mãos. Aleluia, glória a Deus.
Que oração maravilhosa de profeta Jeremias. Amém, irmãos? Que oração maravilhosa. E eu queria destacar esse versículo 8, que é o versículo que nós vamos trabalhar. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro. Tu és o oleiro. Todos nós somos obras das Tuas mãos. Meu Deus, que oração maravilhosa. Meus irmãos, qual o contexto aqui do capítulo 64 de Isaías? Eu estou confundindo Isaías com Jeremias, porque eu também vou falar de Jeremias, mas o contexto de Isaías 64. O profeta ora ao Senhor. Esse é o contexto, tá? Só para a gente trazer assim uma pincelada histórica para que nós possamos entender melhor, tá bom? O profeta Isaías ora ao Senhor na esperança do céu se abrir e o Senhor agir em direção ao povo. Quando o profeta ora, o mesmo começa a se lembrar de grandes feitos do Senhor em prol do seu povo. E o desejo do profeta é que o Senhor responda a sua oração. O profeta sabe que Deus vai até o pecador contrito e daquele que anda em piedade à sua palavra. Isaías sabe que toda a nação é passiva de repreensão, porque por muito tempo está em rebeldia. Israel é o barro e Deus é o oleiro. Essa é a frase do profeta Isaías. A misericórdia cairia muito bem para Isaías e para a nação, mas infelizmente nem todos tinham o mesmo temor que o profeta Isaías teve. Esse é o contexto, assim, um pequeno pedaço do contexto, pelo fato que nós não temos muito tempo para aprofundarmos nisso, mas é um pequeno pedaço do contexto para que você possa se localizar. Toda vez que você abrir Isaías 64, você vai saber de que se trata essa passagem, tá? E o que nós podemos constatar no decorrer da história aqui? É que o crente ele está livre da ira de Deus, mas não da disciplina de Deus. Porque se nós, toda vez que nós vamos falar de vaso, de barro, de oleiro, geralmente está tratando de restauração ou disciplina da parte do Senhor para o povo ou para uma pessoa ali relacionada na descrição do texto, tá bom? Então por que eu trago essa passagem hoje? Qual é a minha intenção em ler essa passagem hoje? Para podermos entender que os nossos pecados nos trazem consequências. E mesmo que nós arrependamos dos nossos pecados, vivenciaremos as consequências deles. Pois as consequências deles fazem parte da disciplina de Deus para um pecador arrependido. Tá bom? Nós vamos chegar aonde é o contexto da nossa sala essa semana, mas primeiro eu quero te mostrar algo nesse texto, que é maravilhoso e é algo que leva a gente para olhar para o texto de um outro panorama, tá bom? Então, a Bíblia vai narrar em Provérbios 3, capítulo 12, ela vai dizer que, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Eu falo de disciplina porque não tem como falar de restauração se não falarmos da disciplina amorosa de Deus. Você está conseguindo me entender? Não tem como nós falarmos de restauração se não falarmos da disciplina amorosa de Deus. Se você estiver entendendo o que eu estou falando, dá um joinha aí, tá bom? Porque a última mensagem que apareceu para mim aqui é que estava travando. Se tiver tudo certinho, dá um joinha. Elaine, muito bom ter você com a gente, tá bom?
Dona Silma, irmã Teodora, muito bom ter você aqui com a gente. Então vamos lá no texto. Então não tem como a gente falar de restauração se nós não falarmos da disciplina amorosa de Deus. Por quê? Quando o profeta fala sobre sermos barro ou vasos de barro, ele faz alusão a uma matéria-prima que pode ser moldada, que pode ser trabalhada pelo oleiro. Assim também parece ser a metodologia de Deus, através da sua disciplina. A disciplina de Deus, ela serve para moldar conforme a vontade dele, para que possamos aprender a viver no centro da vontade de Deus. Quando o profeta diz que nós somos o barro e tu és o oleiro, o profeta ele reconhece e declara a sua dependência e necessidade de ser trabalhado por aquele que conhece a matéria-prima que fomos criados, o barro. Talvez o profeta se lembrasse da narrativa de Gênesis capítulo 2, versículo 7, que diz: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. O profeta entendeu que aquele que criou é capaz de refazer, e é capaz de dar uma nova forma à sua criação. O profeta Isaías, no verso 8 do capítulo 64, ele diz assim: nós somos o barro, e tu és o oleiro. Já lá no livro de Jeremias, o profeta Jeremias teve a oportunidade de ver algo que o profeta Isaías não viu, que foi o texto que a nossa irmã usou na segunda-feira, Jeremias 18, capítulo 3, versículo 4. Diz assim: então, aí é o profeta Jeremias, o profeta Isaías ora ao Senhor, dizendo e declarando que nós somos o barro e que o Senhor é o oleiro. Aí o profeta Jeremias já teve a oportunidade de ver algo que o profeta Isaías não viu, que é quando o Senhor leva ele, lá no capítulo 18, no versículo 3 e 4, a narrativa diz assim: então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando se quebrou em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. O que eu destaco aqui? O que eu quero que você grave no seu coração e na sua mente? Meus irmãos, o oleiro não joga fora a matéria-prima que ele faz os vasos. Ele não joga fora o barro. O oleiro pode refazer. O oleiro pode dar outra forma para o barro. O oleiro tem prazer em refazer o vaso. Sempre haverá jeito, mas aqui merece um destaque para o que eu vou falar. Sempre haverá jeito se o vaso se quebrar nas mãos do oleiro. E aí eu te faço uma pergunta para você. Você consegue entender isso? Você consegue entender que o oleiro tem prazer de refazer o vaso quebrado? Você consegue entender que o oleiro, ele não joga a matéria-prima fora, ele não joga o barro, aquele vaso que quebrou, formado de barro, ele não pega aquele vaso e joga fora, ele refaz
um novo vaso com a mesma matéria, com o mesmo barro? Você consegue entender isso? O nome disso é graça. O nome disso é a graça soberana do nosso Deus para conosco. Porque os vasos aqui somos nós. O barro aqui nessa narrativa somos nós. Que muitas das vezes estamos rachados, que muitas das vezes caímos e quebramos. Nós somos o vaso, nós somos o barro, e Ele, o nosso Deus, é o olheiro. Você consegue entender isso, meu irmão? Nos tempos bíblicos, existiam vasos de vários tipos, mas o mais comum era o vaso de barro. Fazer um vaso de pedra seria muito difícil. Fazer um vaso de lama seria impossível. Mas o barro, com sua consistência e com a sua flexibilidade, é um material ideal para o trabalho do oleiro. Amém? Eu quero destacar duas condições para que haja restauração para um vaso quebrado. E talvez você está aí participando conosco hoje e possa estar se perguntando, mas o que é esse vaso? O que ele quer dizer com o vaso quebrado? Eu vou te mostrar na aplicação. Quem sabe você se identifica com isso. Eu quero destacar duas condições para que haja restauração para um vaso quebrado. Amém? Jurandir, se você estiver aí comigo ainda me acompanhando, queria que você frisasse para mim aí, escrevendo, para que os irmãos possam gravar isso na mente deles. Tá bom? A primeira condição para que um vaso quebrado seja restaurado é que esse vaso tem que ser de barro. Não pode ser de pedra. Não pode ser de madeira. A primeira condição para que um vaso quebrado seja restaurado, ele precisa ser de barro. O oleiro na tipologia bíblica representa Deus. E ele não trabalha com vasos de pedra, nem de madeira, nem de qualquer outro tipo de matéria-prima. Ele trabalha com vasos de barro. A especialidade desse oleiro é o barro. Porque o barro é consistente, o barro é flexível, o barro ele pode ser amassado, o barro ele pode ser espremido, o barro ele pode ser pisado, porque quanto mais ele passa por esse processo, mais liga, mais consistente fica o barro. E isso, irmão Baixi, tem que ser vaso de barro. Então, ele pode ser amassado, ele pode ser espremido, ele pode ser pisado, porque quanto mais ele passa por esse processo, mais liga ele dá, mais consistente ele fica. O barro ele consegue aguentar altas calorias. Você sabe disso?
Um barro, para ser vaso, ele tem que passar numa fornalha. Ele tem que ser levado a alta caloria, para que ele possa ficar firme e mais consistente. Essas são as características do barro. E eu te pergunto, nesta noite, não só os irmãos da nossa igreja, mas você que nos visita através dessa sala, mesmo que online, eu te pergunto uma coisa: quem sabe você tem sido espremido ou espremida? Mas como? Pelas lutas da vida. As lutas tendem a nos espremer. Quem sabe você tem sido espremido como um vaso na mão do oleiro, amassado pelas perseguições, pelas mentiras. Quem sabe você tem sido espremido pelas armadilhas que o diabo prepara para cada um de nós todos os dias. Ou quem sabe você, meus irmãos da terceira igreja presbiteriana de Itaperuna, ou você que nos visita, quem sabe você tem enfrentado altas calorias, como barro enfrentando altas calorias, pressões psicológicas, pressões emocionais, o desamor, o desespero, ou quem sabe a depressão. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite, em nome de Jesus. Se você está aqui hoje, nessa sala de oração, se você está aqui online agora, é porque você é de barro. Se você está aqui hoje, é porque você reconhece que precisa ser moldado. Se você está aqui hoje, é porque você é consistente, você é flexível. Se você está aqui hoje, você é de barro. E se você é de barro, você tem a característica que o oleiro precisa para fazer um vaso novo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O segundo destaque que eu faço, que é a segunda condição para que haja restauração para um vaso quebrado, é que você precisa estar nas mãos do oleiro. Meu irmão, você precisa estar nas mãos do oleiro. O melhor lugar para se estar é na presença de Deus. Ele nos criou e sabe como lidar com cada um de nós. Ele sabe aonde caímos. Ele sabe aonde quebramos. E por mais que nós, escute bem, e por mais que nós não mostramos o tamanho da nossa rachadura, Ele é o oleiro e conhece muito bem os vasos que criou. Sabe até onde está a pequena fenda. Talvez uma pessoa normal não vai conseguir enxergar a fenda em um vaso quebrado, mas Ele vê, porque lá em Hebreus capítulo 4, versículo 13 diz que nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Se você está quebrado, se você se sente cansado, oprimido, abatido, fadigado, isso é um sinal de um vaso quebrado.
Se você está triste, se você por algum motivo parou sua caminhada cristã, isso é sinal que o vaso está quebrado. Isso é sinal que o vaso já não consegue mais manter a essência para a qual ele foi criado, para que fosse despejado dentro dele. Ele não consegue manter mais, porque tem uma fenda, tem uma rachadura, e o vaso não consegue manter aquilo que ele deveria manter dentro de si. Mas a minha preocupação nesta noite não é se você está quebrado ou não. A minha maior preocupação nesta noite é se você está nas mãos do oleiro. Porque se você continuar quebrado, irmãos, se você continuar quebrado, e se você não estiver na mão do oleiro, irmãos, eu tenho que te informar que vai ser difícil para que haja uma restauração nesse vaso quebrado. O melhor lugar para se estar é nas mãos do oleiro. Você pode esconder sua rachadura dos homens, o vaso. Lembra de, às vezes na sua casa, às vezes um vaso cai, às vezes um vaso de planta, ele racha. Quando você não joga fora, você vira ele a posição rachada para o canto da parede e apresenta ao outro lado do vaso que está boa. Assim ninguém consegue ver a rachadura do vaso. Mas nas nossas vidas não pode acontecer isso, porque ele esquadrinha o coração do homem. Você pode esconder as rachaduras dos homens aqui na terra, mas nunca esconderá de Deus. Ele sabe aonde está rachado, ele sabe quando o vaso está vazando, ele sabe quando o vaso não consegue mais manter dentro de si o produto pelo qual o vaso foi criado para manter. Você consegue entender isso? Você consegue entender isso? Meu querido, minha querida, se você cair, se você quebrar, se você rachar, em qualquer outro lugar que não seja nas mãos do oleiro, infelizmente, para muitos você não terá mais utilidade. As pessoas vão dizer: para que ficar com um vaso rachado ou quebrado? Para muitos, você não terá mais nenhuma utilidade. Um vaso rachado para muitos não tem mais utilidade. Ele não consegue mais guardar nada dentro de ti. Ele não consegue guardar nada dentro de si. Tudo que você bota vaza, sai pela fenda, sai pela rachadura. Mas eu te apresento agora, você que está nos visitando nesta noite, eu te apresento agora o oleiro, o único Deus, aquele que te criou e sabe para qual propósito te criou. Venha para Ele, se quebre na presença dEle, deixe Ele te refazer novamente, deixa Ele dar forma à sua vida, e viva uma vida em Jesus, e seja um vaso de honra cheio do Espírito Santo de Deus. Mas eu preciso te dizer uma verdade, infelizmente, preste bem atenção nisso, infelizmente, o oleiro não remenda vaso, ele não cola o vaso, ele não esconde o vaso quebrado para ninguém ficar sabendo que aquele vaso está quebrado. Não há possibilidade
de continuar rachado ou quebrado na presença do oleiro. Não há essa possibilidade. Não há essa possibilidade. Pois quando o vaso quebra nas mãos do oleiro, ele refaz todo o vaso. Porque nas mãos do oleiro, ele não remenda vaso velho, ele refaz um novo vaso. Eu te convido nesta noite a passar pelo processo da transformação. Ainda há tempo de ser moldado pelas mãos do oleiro, ainda há tempo para ser refeito e ser cheio da presença do Espírito Santo. Mas cuidado, muito cuidado, porque infelizmente chegará um dia onde a olaria se fechará e infelizmente não haverá mais transformação para um vaso quebrado. Então aproveita esse tempo, vem para Jesus, vem para a mão do oleiro. Se você tem sentido que está rachado, quebrado, não tem mais força, não consegue mais caminhar, as dificuldades têm te amassagado, pisado em você, vem para o oleiro, ainda há tempo, ainda há esperança. Ele refaz um vaso novo. Não deixe para amanhã, porque a olaria pode fechar. Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 24, no versículo 33 e no 44, diz assim, olha, grava isso. Contudo, ninguém sabe a data e a hora em que o fim virá, nem mesmo os anjos, nem sequer o Filho de Deus. Só o Pai o sabe. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Você que nos visita nesta noite, você que nos visita nesta noite, você que tem entrado dia após dia nas nossas lives, tem participado das lives, ou quem sabe você entrou hoje, convite de alguém, aproveite essa oportunidade. Não espera passar pandemia, não espera para domingo, quando acabar esta live, liga para quem te convidou, liga para um amigo seu que está aqui online, liga para o pastor, liga para a igreja, fala, olha, eu quero ir para a casa do oleiro, eu preciso ser reformado, eu preciso ser renovado. Aproveite, em nome de Jesus, não deixe para amanhã, vem hoje, vem agora. Hoje é dia de restauração. Hoje é dia de restauração em nome de Jesus. Deus deseja trabalhar em nosso caráter. Não podemos ser duros como uma pedra, nem instáveis como a lama. Algumas pessoas são duras, são insensíveis, são inflexíveis. Algumas pessoas não perdoam, não se arrependem, não choram, não mudam, não aprendem, ainda costuma dizer, eu sou assim mesmo, eu não vou mudar. Hoje é o dia de mudança para a sua vida. Hoje é o dia que o oleiro te restaurará. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. Viva hoje, isso mesmo, Marilene, viva hoje em nome de Jesus. Ainda é tempo, ainda é tempo. Vem, rende-se, o oleiro está te aguardando. Amém? Deus abençoe a sua vida.
Deus abençoe a sua casa. Deus ouça as suas orações e Deus responda segundo a vontade dele. Que o Espírito Santo do Senhor visite o coração de cada um de vocês. Vocês, nossos visitantes, que muito alegra o nosso coração quando vocês estão aqui conosco. Aproveite esse tempo. Vem para Jesus. Vem para o Senhor. Ainda é tempo. Não deixe para amanhã. Deus quer te restaurar. Deus quer te moldar. Deus tem uma nova vida para você. Uma vida de propósitos, segundo a vontade dEle. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu vou convidar uma irmã para finalizar a nossa palavra com uma oração e nós vamos, tá bom? Não deixe para amanhã. Estou chamando ela aqui, ela vai aceitá-la. Não deixe para amanhã, em nome de Jesus. Irmã Teodoro? Amém. Está aberto? Tá aberto. Boa noite. Boa noite Deus abençoe a senhora. a todos nós. A palavra é da senhora. Fica à vontade. Amém, meu irmão. Realmente, né? Que Deus... boa noite para todos. Tão bom estar reunidos aqui para estar vendo, ouvindo a voz do irmão. Tão bom quando aparece de vez em quando um outro para estar orando. Essa é a realidade mesmo, né? Nós temos que deixar o Senhor quebrar os nossos vasos, quebrar a nossa vida, para ser um vaso de bênção, escolhido por Deus, como nós temos. Quero ser um vaso de bênção, escolhido por Deus. E para ser um vaso de bênção, como nós ouvimos agora da palavra do irmão, extraída da palavra de Deus, dos profetas. Tem que deixar o oleiro amassar, o oleiro ter humildade para o oleiro refazer. O Senhor, ele não vai emendar, ele vai fazer. É um vaso mesmo que ele faz, um vaso sem cera. Aquele vaso preparado nas mãos do Senhor para ser bênção. Paulo foi assim, o Paulo quebrou. O Senhor quebrou o vaso Saulo, né? E levantou ele como vaso Paulo, né? Ele foi quebrado como Saulo. Saulo, Saulo, porque ele quebrou teu chão. Era um homem que perseguia os cristãos. Ele foi quebrado. Então, quando o Senhor nos quebra esse vaso, a gente levanta uma nova pessoa, uma criatura diferente, que quer servir o Senhor. Então, nós vamos estar orando para que essa obra esteja cada dia, todos os dias, o Senhor esteja quebrando, moldando os nossos vasos. Todo dia nós vamos estar na mão do oleiro. Todos os dias. Então, vamos estar orando neste momento. Amado Deus, glorioso, bondoso, misericordioso, clemente, Pai, em misericórdia, Pai. Neste momento, Pai, nós estamos aqui junto com nossos irmãos, unidos numa única fé, num único Deus, nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para glorificar, agradecer o Senhor, interceder as suas bênçãos e as suas misericórdias, Pai. Pai querido, nós queremos te agradecer o cuidado que o Senhor tem tido com as nossas vidas, cada um de nós, Pai. Muito obrigada, nós temos agradecido, Senhor, porque nós temos sido nesses dias cuidado com a tua palavra, Pai. Uma cura, assim, interior. A cura, Pai. Tivemos ali trabalhando através da tua palavra, buscando assim, aquela luta contra o pecado. Primeiro buscando o Espírito Santo, a luta contra o pecado. Também buscando, Senhor, aqui um coração novo para perdoar. E agora, Pai, nós estamos aqui como vaso, humildemente, Pai. Quebra, Pai, a nossa vida, Pai.
Às vezes até algumas coisas, eles, quem sabe, nos quebrar, pode até doer, mas depois volta perfeito. Eu fui quebrada, Senhor, muitas vezes, Pai, e levantei uma pessoa, Pai, para te servir, Pai. E por isso eu quero, cada dia, o Senhor possa estar renovando, Pai, o meu vaso. Cada vaso aqui, irmão, cada um, Pai. Neste momento, irmão, esteja falando com o Senhor, você mesmo. Senhor, eis-me aqui, faça-me de novo. Cada irmão clama ao Senhor para que esteja mudando a nossa estrutura, a nossa maneira de pensar. Como nós temos um hino que fala assim: dai-me um Senhor, um coração igual ao teu, um coração, Senhor, disposto para obedecer, cumprir com o teu querer. Senhor, dai-me um coração para amar o teu irmão, o meu irmão, olhar com os teus olhos, Senhor, e perdoar com o teu perdão. Peça isso ao Senhor, irmão, que nós possamos ser um vaso de bênção na igreja, vaso de bênção na sociedade, vaso de bênção nos nossos lares, vaso de bênção na vida do nosso amigo, vaso de bênção, Senhor, onde quer que estivermos, Senhor. Faça de nós um vaso de bênção, Senhor. Precisamos ser moldados pelo Senhor. E como foi dito agora, não tinha nem prestado atenção, antes não tinha tido essa reflexão. Precisa ser um vaso de barro. Não havia essa reflexão na minha mente. E agora, hoje, se vê, cada dia a gente aprende na palavra de Deus. Somente o vaso de barro, a humildade para ser quebrado. Então, precisamos ser vaso de barro para que o Senhor venha quebrar, para podermos fazer de novo. Porque outra espécie de vaso, às vezes ele quebra, mas sempre fica um pedaço assim, diferente. E o de barro, ele vai no todo. Precisamos, Senhor, faça, nós somos um vaso de barro nas tuas mãos. Muda a nossa vida, Pai. Faça de cada um de nós pessoas de bênção, pessoas abençoadas. Como estamos lendo esse livro dos 40 dias, possamos estar amando o nosso irmão. Como vamos amar, se não, amar a Deus, que nós vemos, que não vemos, para amar o irmão que nós estamos vendo. Então, nós precisamos, Pai, amar, Senhor, o irmão que nós estamos vendo. Como é que você vai amar Deus que não vê? Então, precisa pedir o Espírito Santo que faça de nós um vaso novo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, vai trabalhar em nossas vidas. A palavra de Deus, todos os homens que foram bênçãos, foram vasos que foram quebrados e levantaram vasos para a bênção, para a obra do Senhor. Que possamos ser assim, Pai. Cada um, Pai, cada um de nós, Pai, possamos ser quebrados e refeito com as suas mãos, Pai. Queremos estar nas tuas mãos, modelado pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Ouve essa humilde oração de coração de cada um irmão aqui, neste momento, Pai, que está entregando as suas vidas, Pai. Não importa a idade. Eu estou com 76 anos. Preciso ainda de ser moldado pelo Senhor. Preciso ainda ser consertado para o Senhor. Para que quando o Senhor vier buscar a sua igreja, nós possamos estar perfeitos. Possamos ter uma pessoa de Deus, alma pura, vaso abençoado, Pai. Então faça isso, Senhor. Que possamos fazer isso enquanto é tempo. Não importa os anos que estamos na igreja. Queremos que o Senhor trabalhe em nossas vidas, porque o Senhor é o oleiro, o Senhor é o nosso oleiro, é o Senhor que sabe nos colocar à perfeição. Então, cuida de nós, Pai, em nome de Jesus, Pai. E agora, neste momento, Pai, temos alguns nomes para te apresentar aqui, em nome de Jesus, Pai. Primeiro, quero te agradecer, Senhor. Senhor, nós agradecemos, Senhor, pelo laço matrimonial do Paulo e da Sandra, Pai. Pai, esses dois vasos, Pai. Abençoa este lar.
Abençoa a Sandra, o Paulo, 31 anos de casado, Pai. Oh, que bênção, Pai. Abençoe, graças a Deus também, pela cura, pela vitória que o Senhor deu a esta filha, Pai, de passar por este vale da enfermidade e hoje ela está bem ao lado do seu esposo, Pai. Muito obrigado, Pai. Que esse casamento possa ser um casamento servos abençoados do Senhor, seus filhos ali, todos possam ser vasos de bênção na sua mão, Pai. Também agradeço pela Marilene, com os seus funcionários, pela vitória que teve nossos irmãos. Não falei com a minha irmã, mas acompanhei em oração por todos os milagres que o Senhor operou nas nossas vidas e tem operado, Pai. Nós somos muito gratos ao Senhor, porque o que nós passamos, Pai, é o Senhor que está nos mudando, consertando, Pai. Tudo que nós passamos é para a honra e glória do Senhor, Pai. Queremos somente pedir um pedido da Marli, Pai, que ela recebeu a notícia da sua irmã, que não está bem, está lá no CTI, está numa cidade bem distante. Senhor, vá lá ao encontro da Iris, Pai. Dê cura a Iris, Pai. Ela veio tão bem intencionada para o Rio, Pai, para fazer a sua cirurgia, mas aconteceu outros males na Irmãos, a internet da irmã Teodora caiu. Saiu aqui da tela aqui. Amém? Mas estamos agradecidos ao Senhor. E entregamos todos nas mãos do Senhor. Tá bom? Todos os pedidos. Que o Espírito Santo do Senhor possa lhe visitar. Possa lhe trazer paz. Possa lhe trazer descanso. E possa lhe trazer direção. Amém? Um abraço para vocês. Deus abençoe vocês. Vocês tenham uma boa noite, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Tchau. Fica com Deus.